Olá, tudo bem? Se você é uma das pessoas que sonha com a cura do zumbido, mas acha que ela não é para você ou então que ela nem existe, fica aqui que hoje a gente vai te provar. Fazendo uma live bem diferente, vou transmitir aqui, mas vou chamar todo mundo para o Zoom. A gente vai mostrar os slides. Aliás, deixa eu soltar o som aqui do Zoom, que já tem gente que chegou. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou transmitindo aqui no Instagram e já chego aqui com vocês. Então, para quem estiver aqui, vindo como sempre, clica aqui no link do Zoom, que é onde a gente está esperando vocês, tá bom? Para quem não teve o tempo de ver com antecedência, eu vou dar uns minutinhos aqui e deixar o link fixado aqui. Então, basta vocês clicarem nesse link, vocês vão vir aqui para a página onde eu já estou com as pessoas, ok? Vamos lá, e vocês que já chegaram aqui, Fátima, Adriana, Ana Lúcia, Débora, quem mais? Ana Carolina, já vamos aguardando aqui um pouquinho até as pessoas saírem do piloto automático, né? De assistir a gente aqui. Hoje a live é com slides, tá? Eu tenho um papel hoje de comprovar para quem não acredita que a cura do zumbido existe. E, portanto, aqui no Instagram só a gente fica mais limitado para fazer isso. Então, ó, todo mundo que está chegando, só clica aqui. Boa tarde, Elismar. Clica aí para você aparecer na minha tela aqui no Zoom. Tô esperando vocês. Aqui, ó, quem mais? Sandra Morim, Onyx, Renata Saad, Elizabeth, Carol... Vilma, isso aí. Oi, Eliane, tudo bem? Coordenando duas telas aqui, só um minutinho. Fono Camila Ferreira, quanto tempo? Vamos que vamos, hoje é no Zoom. Clica no link que tá fixado aqui, quero ver meu Zoom cheio de carinhas. Isabela, Sena, Débora, Fabrício, Dei, Clínica Signia, Santo Roberto, quanto tempo? Clica aqui no Zoom, quero ver todo mundo aqui, vamos que vamos. Então só uns minutinhos aqui que a gente vai hoje fazer um passo a passo para o entendimento de um assunto tão lindo, mas tão misterioso e tão controverso para muita gente, né? Controverso a ponto das pessoas terem dificuldade até de aceitar que se o próprio caso de zumbido não curou, por que alguém vai dizer que tem cura, né? Então hoje a gente tá com a argumentação aqui, mas como vocês sabem, né? Fazer aqui direto no Instagram, a gente não consegue apresentar tudo o que quer. Então vamos lá. Nádima também tá aí, a Flávia também chegando, a equipe de ouro, Rogério, Carol, quem mais? Vamos lá. E aí, moça, tudo bem? Fátima foi a primeira que chegou, né? Pontual a beça aqui. Suzy Go, vamos lá, quero alguém da Argentina aqui no meu Zoom, pode vir. Clica aqui no link que tá fixado e vamos lá. Hoje a nossa ideia é mostrar, né? Provar para quem precisa de esperança, mas tá lá, desacreditado. Então, começando aqui, Annelise chegando também. Então vou começar a subir alguns slides. Para vocês vai ficar um pouco mais difícil, mas vocês vão poder com certeza, se não vierem, me ouvir falar daqui. Edelson, olha lá, clica no link e vem para a sala do Zoom. Ok, a Carol tá botando aqui, ó, escrever cura no post de hoje e o link será enviado pelo direct. Ô Carol, esse link que eu fixei aqui não tá trazendo? Deve estar trazendo, né? Automaticamente. Pelo meu celular eu não consegui, por isso que eu fiz essa observação. Entendi. Ok. Mas as pessoas escrevendo cura no post de hoje, a gente tá enviando o link direto que Sim. vai diretão. Sim, já tava, né? Ô Fátima, você entrou como? Você entrou pelo link do Zoom, pelo link que você já tinha colocado no post? Link do Stories. No Story, tá. Você fez pelo Story, tá. Então pode ser que não esteja funcionando o que eu pus agora aqui. Tá.
Bom, mas assim vamos... que acabar a live no Instagram, volta os stories também. As pessoas voltam a pegar o link pelos stories também. Tá, então quem quer vir pro Zoom agora e tá com dificuldade, ou acha no nosso feed o post que tá lá pedindo para escrever cura, e daí já ganha o link, ou vai no story que a gente fez, que tá avisando que tem o link, clica lá no link e vem direto, tá? Gregorina, há quanto tempo? Que bom ver você também aqui, vamos lá. Então, pra gente não atrasar demais, vamos subir aqui alguns slides, que hoje eu tô inspirada. Simbora, deixa eu tirar esse daqui. Entrar com este. Muita coisa aqui para coordenar uma vez só. Sair esse aqui também. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Quando eu ponho slides, eu não consigo mais ver todo mundo. Quem eu tô vendo aqui é a Fátima e a Eliane Zamperi. Então, e a Adri Borges, tá? Quando eu fizer uma pergunta, vocês puderem só fazer assim ou fazer assim, tá? Eu agradeço. Tá dando para ver o slide? Beleza. Então vamos lá. Ó, só para as pessoas que estão aqui terem uma noção do que a gente está querendo fazer. Deixa eu inverter aqui a câmera, tá? Então, no Zoom, eu vou mostrar aqui algumas coisas, tá? Do que a gente já aprendeu com quem se curou do zumbido. Vou deixar aqui, então, pronto. Vou deixar mais apoiado aqui. Vocês vão seguindo, para quem não conseguir entrar. Então, veja. Vamos começar aqui, ó. Eu preciso falar para vocês que onde eu mais aprendi na vida sobre cura do zumbido foi com quem se curou de zumbido. Não foi da ciência, apesar do meu currículo mostrar que eu tenho ciência na veia, tá? Então, a gente precisou se abrir para um lado da verdade que não fica aberto para todo mundo, porque a ciência está aberta para todo mundo. E ela fica restrita às poucas pessoas que já se curaram, porém não ficam falando o tempo inteiro. Tô vendo que para quem está aqui no Instagram, o fato de eu colocar isso aqui vai atrapalhar. Vamos lá, vamos tirar isso aqui. Então vamos lá. O que eu gostaria de mostrar para vocês? Que finalmente, os casos de cura estão virando assunto, porque a gente merece saber tudo que acontece sobre cura do zumbido. A gente quem? A gente que, como profissional de saúde, quer ajudar quem sofre e, obviamente, quem sofre. Só que, como profissional de saúde, eu deixo mais uma vez reforçado aqui. Tá? Se a gente só se basear no que tem na ciência por enquanto sobre zumbido, isso é mais desmotivador do que motivador, tá? Então, são fases que a ciência é muito linda, mas ela é lerda para algumas coisas para criar consenso. E consenso com informações contraditórias pode demorar décadas. E eu não tenho décadas para perder. E os pacientes que sofrem não têm décadas para perder também, tá? Então, eu gosto muito dessa frase do Einstein, que é: a verdade é filha do tempo. E aqui, um exemplo simples é quando todo mundo fala assim, ó: todos os cisnes são brancos. E aí vem alguém e mostra pelo menos 2 cisnes negros. Tem vários, né? Mas quando alguém mostra, essa crença genérica vai para o lixo imediatamente. Vai demorar para todo mundo saber que tem cisne negro, quando a crença é que todos os cisnes são brancos. Mas alguma hora esse conhecimento estará homogeneizado. Todo mundo vai saber que tem cisne branco e cisne negro. Vamos fazer o paralelismo aqui com o nosso caso. Nenhum zumbido tem cura. Essa é uma crença absolutamente comum. Era muito mais no meu tempo, lá 31 anos atrás, do que agora, mas ela ainda existe. E quando a gente mostra uma de 3 pesquisas internacionais, mostrando aqui, ó, remissão total e duradoura do zumbido, uma coleção de casos com análise sistemática.
ou mesmo nosso livro, que a gente não quer enganar ninguém. Nosso livro é em português, as pesquisas são em inglês. A gente não quer enganar ninguém, a gente só quer mostrar um lado da verdade que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar tamanha generalização das ideias das pessoas. Mas, de fato, essa é a pesquisa, a terceira e última que a gente publicou em 2021. E tem uma outra no forno que eu estou enrolando um pouquinho para acabar. Mas é exatamente essa pesquisa que foi feita aqui, ó, por nós, aqui do Instituto Gansanches e da USP, pela Caroline Valim, que é uma fonoaudióloga que foi minha aluna de mestrado, e o Winfried Schily, que é um neuropsicólogo da Universidade de Regensburg, na Alemanha. Então, essa pesquisa foi uma parceria aqui entre Brasil e Alemanha. Todos os casos são nossos aqui do Brasil, mas o INE se encantou quando a gente fez uma primeira apresentação num congresso internacional e ele, bem mente aberta, ajudou a gente a enriquecer a análise estatística e fazer uma publicação mais substanciosa para publicação internacional, né? Então eu vou mostrar essa pesquisa publicada aqui, ó, são dos primeiros 80 casos de cura de zumbido. E quando eu falei que eu estava enrolando um pouco, é porque eu estou para fazer a revisão dos 162 casos de exportadores de zumbido, tá? Então, vou mostrar alguns dados dessa pesquisa dos 80, que é o que vocês vão encontrar publicados, e vou mostrar os tratamentos já dos 162 casos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Para vocês aqui, deixa eu fazer uma pausa e ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Só boa tarde. Tem alguma pergunta, alguma coisa para vocês comentarem? Não? Tão tímidos ainda, né? Então vamos subir aqui mais um pouquinho. Gente, olhar para cá e olhar para cá, só eu mesmo. Vamos lá. Então vamos lá, depois a gente vai discutindo tudo então. Resultados que foram bem interessantes para mim, que me fizeram quebrar crenças, jogar o que eu pensava no lixo, tá? Para reconstruir, que nem um castelinho de areia que você faz na beira do mar, que você constrói um monte de coisa, de repente vem a água do mar, joga tudo abaixo e você tem que fazer uma coisa diferente, tá? Então, como a gente entrevistou os casos que já se curaram de zumbido, o que a gente aprendeu com eles? Que tanto os zumbidos crônicos, de mais de um ano de existência, como subagudos, entre 3 meses e 12 meses, tiveram essa possibilidade de entrar em remissão total, tá? Ou seja, a minha crença anterior era que só se curava quem tinha menos de um ano de zumbido. E olha aqui, a maioria desses 80, no caso, eram de zumbidos de mais de um ano de vida. Crenças limitantes da Tani foram embora, remodeladas. E aí, tanto faz se o zumbido é de um lado só ou dos 2 ouvidos, a chance de entrar no processo de cura foi bem parecido. E olha que interessante, por algum motivo que a gente ainda está tentando entender, 70% das pessoas que se curaram eram mulheres. Isso não quer dizer que só mulher se cura, né? 30% eram homens. E nem se você for homem e fala assim, ai meu Deus, não sou mulher, então não tenho chance. Ah, meu Deus, então isso daqui não vai acontecer para mim. Não, a gente quer o cenário positivo de aprendizado. O que essas mulheres têm para mostrar para a gente? Que provavelmente o sexo feminino tem ou maior envolvimento com a persistência do tratamento ou maior habilidade de comunicar os resultados da cura. Por quê? Elas foram incluídas à medida que a gente ficava sabendo que elas se curaram. Se tiverem vários homens que se curaram e não falaram para ninguém, eles podem estar aí no meio de nós e a gente simplesmente não sabe que eles se curaram. Então, são as duas justificativas de bom senso que nos vieram à mente.
E olha que interessante esse gráfico aqui. De quem se curou, a maioria de 0 a 10 dava nota 8, 9 ou 10 de incômodo. Ou seja, eles sofriam bastante e mesmo assim eles se curaram. Então isso é para jogar abaixo a crença de que se cura quem tem zumbidinho, quem tem uma coisa bobinha. Não, olha, podia ser alto sofrimento por mais de 1 ano de vida, de existência, de zumbido, e mesmo assim ter dado certo, tá? Agora, como que foi o processo de cura? Que isso daqui é uma lição para todo mundo. 76% das pessoas que alcançaram a cura falaram que ela veio gradualmente e não subitamente, não ao estalar de dedos. Gradualmente ao longo de alguns meses fazendo um determinado tratamento. Isso aqui é lição de moral para quem sofre e é apressado e quer melhorar ontem ou semana que vem, e se não melhora vai desistindo do tratamento, vai ficando mais desesperado e aí pedindo para o médico trocar o tratamento. Olha, fim de semana passado eu mostrei o pôr do sol de vocês, pelo jeito vai rolar de novo. E isso é uma lição de moral para a gente que quer ajudar o paciente e às vezes se envolve com o sofrimento dele e acaba mudando o tratamento antes da hora. Então aqui a gente precisa de um tempo de maturação da ideia de que o que eu preciso é acertar na hora que eu direciono o paciente para o caminho compatível com o zumbido dele. Se eu acertei, eu preciso sossegar meu coração e sossegar o dele, no sentido de que precisa ter paciência para seguir esse caminho. Se a gente quiser a cura súbita, é uma minoria da minoria que aconteceu, tá? Então a chance de ficar frustrado com isso é enorme. E uma outra informação que deixou meu queixo caído foi essa daqui, olha só. Número de tratamentos que quem se curou fez até chegar na cura. A fatia verde, que a maioria, mostra o quê? Que muita gente se curou com até 2 tipos de tratamento, até 2 tentativas de tratamento. E a minha crença na época era que o zumbido, para ser curado, ia precisar de um monte de tratamentos. E olha só, a minoria que precisou de um monte, mais de 7 tentativas de tratamento. Ou seja, bateu cabeça, bateu, foi num monte de médico para daí conseguir o resultado, tá? E essa informação aqui eu acho super relevante. E por isso eu faço apologia do tratamento direcionado para a causa do paciente, não um tratamento igual para todo mundo, tá? Veja se isso vai ficando claro para vocês, porque é muita informação que a gente tem que jogar no lixo para poder entender melhor. E aqui eu vou deixar esse slide por mais tempo, tá? Que são os tratamentos responsáveis pela cura desse grupo. E isso aqui, ó, é na opinião dos próprios pacientes. É o que eles acharam que os levou para a cura, tá? Então, tudo que é azul aqui, que eu já vou explicar, é da pesquisa, dos 80 casos. E tudo que é laranja é dos 162 casos que a gente já apresentou no ano passado no Congresso do Canadá, mas ainda não terminou a publicação. Então, olha só. A maioria aqui, ó, bate o olho nas quantidades aqui, bate o olho nas quantidades que a gente vai ver que está em ordem decrescente, tá? E depois aqui cresce de novo, por quê? Porque aqui, essa coluna aqui de miscelânea, é gente que teve
um único caso de alguma coisa diferente e eu tive que computar todos eles, um único caso de A, de B, de C, eu tive que computar todos juntos para caber, porque foi uma diversidade muito grande. E esse número aqui é de gente que acha que a cura deles veio por pelo menos 2 tratamentos juntos. Por exemplo, eu fiz dieta e eu tomei remédio. Eu tomei remédio e eu coloquei aparelho auditivo. Eu coloquei uma placa com dentista e eu fiz massagem ou fisioterapia, tá? Eu tomei medicamento e eu fiz terapia. Então, combinação de 2 também tinha muitas opções diferentes para a gente apresentar separadamente. Então, nós ficamos aqui com os tratamentos que isoladamente, na opinião dos próprios pacientes, foram os mais produtivos para levar à cura. Pasmem, venham ver o outro lado aqui. Por isso que eu falo que pesquisa é importante, mas não é tudo. Aqui nos 80 casos de cura do zumbido, publicados em 2021, e agora nos 162 casos, o campeão, a ferramenta campeã para levar a cura de zumbido, na opinião dos pacientes, foi medicação. E por que eu falo pasme? Porque quem acompanha a pesquisa sabe que a ciência é unânime em dizer que não tem remédio para zumbido, tá? Então, aliás, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou primeiro mostrar aqui, depois eu vou largar o celular aqui, ó. Medicação, aparelho auditivo, medicação cresceu ao longo do tempo aqui como instrumento de cura quando a gente aumentou a amostra. Aparelhos auditivos cresceram ao longo do tempo. A parte de terapia manual, aqui entrou o que eles falaram que era massagem, fisioterapia, osteopatia e quiropraxia. Tudo junto e misturado nessa parte de terapia manual. E aqui era autocontrole. Alguns casos de cirurgia que foram aparecendo, de dieta, gente com melhora espontânea que não fez tratamento e o zumbido sumiu mesmo assim. Um caso de terapia sonora. Agora eu vou largar esse celular aqui, como ele estava, e focar em quem veio para o Zoom aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos raciocinar. Como é que pode a literatura científica falar que não tem remédio para zumbido, mas o outro lado de quem se curou é que meu zumbido se curou com um remédio? Como que pode? Pode. Por quê? Várias coisas têm mais de um lado, tá? Então, se eu olhar essa pirâmide aqui, eu posso só ver esse lado. Problema meu se eu só vejo esse lado, quando na verdade existem mais 3 lados e 4 lados. Existem outros lados que às vezes eu não fui treinado para ver ou ninguém me mostrou. Tá tudo certo, tá? Então, é só questão da gente entender que sim, pode existir verdade além daquilo que a gente sabe e pode existir verdade além daquilo que já foi publicado na literatura científica. Porque como ela é dinâmica, tem coisas que existem e ainda não foram publicados. Tá fazendo sentido para vocês? Bom, aqui de aparelho auditivo, gente, olha, eu vou te dizer que eu mesma demorei para entender essa questão de aparelho auditivo poder curar zumbido. Se na minha época, antes da pesquisa, eu falava, não é possível, só dá para mascarar, e olhe lá, mascarar ou habituar. E nada como o primeiro paciente na nossa vida para escancarar uma parte da verdade que a gente não conhecia ainda, tá? Então, cabeça aberta para receber e aceitar informações novas quando elas são coerentes,
tá? O primeiro paciente que se curou com aparelho auditivo era meu vizinho. Eu tinha liberdade com ele quando eu indiquei. E ele só foi pro aparelho porque a esposa estava reclamando muito de perda de audição, o zumbido dele era baixo, de 0 a 10 ele dava nota 3, e quando eu o encontrei na academia um mês depois, eu falei, e aí, seu Vitor, como é que você tá do zumbido? Ele falou, tô bem, nossa, eu tô muito bem. E eu falei, que bom. Por quê? Que bom era na minha cabeça, tá mascarando, não tá incomodando, tá tudo certo. Ainda mais porque conversa de corredor não é consulta, né? E quando eu encontrei de novo, aí já deve ter dado uns 6 meses, eu falei, e aí, como é que tá o seu zumbido? Ele falou assim, eu tô bem, não tenho mais zumbido. E a segunda vez que eu falei, que bom, não tem mais zumbido, tá mascarando enquanto usa. Quer dizer, não existe, na minha própria mente, não existia esse código de cura de zumbido. Então, o que ele falou do jeito que ele quis dizer, eu entendi do meu jeito. Porque se na minha cabeça não tinha cura, como é que ele podia estar curado? Então, quando na terceira vez ele foi fazer acompanhamento de 1 ano do aparelho lá com a gente, fazer monitorar a audição, ele falou assim, mas Tani, eu te falei que eu tava sem zumbido. E aí é que caiu a ficha, que era sem zumbido, mesmo quando ele tirava o aparelho. Então ele que teve indicação do aparelho para perda de audição e para o zumbido, passou a continuar usando o aparelho por causa da perda, porque a perda não melhorou, mas o zumbido sumiu. Então, como ele foi o meu primeiro caso, sim, a gente tem que mudar uma chavinha. Então, hoje, quando eu indico aparelho auditivo para alguém e que fala assim, mas o aparelho vai curar? Então, o aparelho não foi criado para curar. Porém, e esse não é o resultado mais comum. Cura do zumbido não é. Melhora do zumbido é, mas cura não é o mais comum. Só que eu conheço casos de cura de zumbido com aparelho. É o outro lado da verdade. Então eu já deixo o paciente com o lado dele e com o meu lado, tá? Isso é mais produtivo. Agora, se ele vai para buscar o tratamento medicamentoso ou de aparelho auditivo, só vale se curar e não vale, perde o valor se não curar, então aí é uma questão de expectativa acima da média e uma frustração porque não acontece aquilo que a pessoa esperava que acontecesse, tá? Então já falamos das medicações, já falamos dos aparelhos auditivos. E aí, o que eu tive que englobar como terapia manual, tá? Porque aqui teve casos de 4 tipos de coisas diferentes. Eu fui na massagista, eu fui na fisioterapeuta, eu fui no osteopata e eu fui no quiropraxista. 4 coisas que são de mexer, mudar a estrutura muscular e, se for osteopatia ou quiropraxia, mudar também o alinhamento ósseo. Então, com isso, algumas pessoas conseguiram chegar na cura do zumbido. E olha, coisas que são musculares, de contraturas sustentadas ou de posturas erradas, para sentar, para deitar, para trabalhar, para olhar o computador ou a tela, as coisas que são de postura têm tendência de recidivar. Mas cura do zumbido aqui para nossa pesquisa quis dizer pelo menos 6 meses sem ter zumbido, tá? Então, dentro desse critério de rigor, cura do zumbido não é passar 1 mês sem zumbido. É pelo menos 6 meses por puro rigor científico, porque a gente tem que convencer, como eu brinco, a gente tem que convencer os céticos, as paredes e os hipopótamos. Nessa hora eu vou ficar contente. Qualquer pessoa vai me entender quando eu chegar nesse nível, tá? Bom, então, dentro do que a gente vê aqui, que é o lado da verdade de quem se curou, que é diferente do lado da verdade que está
no consenso da literatura científica e é diferente do senso comum entre profissionais e público e internet ou alguma coisinha assim, que você vai lendo e o primeiro parágrafo é assim: zumbido é uma ilusão sonora sem fonte externa geradora de som, zumbido não tem cura. No primeiro parágrafo já tá ali, zumbido não tem cura, tá? Então, pra gente desmistificar essas ideias e aos pouquinhos trazer vocês para um senso de ok, o meu zumbido tá aqui há 20 anos, sei lá, mas o de outra pessoa pode ter sumido, demora. E nesse meio de campo que a gente vai, tentando mostrar, abrir a cabeça e mostrar realidades diferentes, o que acontece? Vira e mexe, aparece alguém agressivo na nossa frente. Vira e mexe, aparece de fato alguém agressivo. E acho que a última pessoa que foi mais agressiva, por escrito, né? Era um jovem que escreveu um resumo assim: doutora, a senhora... A senhora está se atrevendo a dizer que o meu zumbido, que eu tenho desde 2003, já procurei 10 médicos, já fiz 10 tratamentos e nunca curou? Tem cura? A senhora está se atrevendo? E lá vai a gente montar uma resposta, né, organizada, botando paz na coisa e fazendo uma pessoa falar assim: bom, se eu tô me atrevendo, tá com 5 pedras na mão para atacar em mim, né? E desde quando eu falei que todos os casos têm cura? Eu mostrei 80, expandi para 162 e eu tenho um monte de pacientes que não se curaram. Então, eu sinceramente, quando vejo as respostas agressivas, fico me perguntando assim, mas qual que é a dificuldade que as pessoas têm de entender ou aceitar que as coisas têm pelo menos 2 lados? Qual que é a dificuldade, né? E a gente vai tentando, com bom senso, uma coisinha de cada vez, mostrando que, gente, vamos abrir a mente, vamos expandir esse raciocínio, porque afinal de contas, não sou mais só eu falando. Agora a gente tem pelo menos 3 pesquisas. Lembra que eu falei, quando eu apresentei essa, eu falei a terceira, né? Depois eu mostro para vocês aqui na tela as outras. Então, quer dizer, se a gente tá aos pouquinhos tentando motivar as pessoas que sofrem, levanta do sofá e vai buscar uma ajuda, porque pode ter uma ajuda parcial ou total. Então, abaixo a acomodação, a gente vem mostrando para profissionais de saúde, fazendo mentoria, mostrando pessoas que se curaram, aonde que tá a dificuldade, sinceramente, né? Então, de qualquer jeito, eu tô investindo um pouquinho de tempo aqui com essa fala, porque a gente já tá no caminho faz tempo, e eu vejo que notícia boa, às vezes, traz exatamente isso que eu gostaria que trouxesse. Puxa, se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Eu também quero conseguir. Mas trazer sensações ruins faz parte. Porque tem gente que pensa, nossa, se fulano conseguiu, eu não consegui, mas que droga, e não sei o quê. E, eu queria ser fulano. Putz, uma meleca de sentimentos muito complexa. E tá tudo certo, porque somos diferentes, somos individualidades. Mas eu sempre fico me perguntando, aonde que tá o bloqueio de algumas pessoas que quando ouvem uma coisa que pode ser um panorama melhor para quem sofre, elas se voltam contra essa coisa boa e preferem reclamar, comentar, criticar, preferem resistir a essa informação, mesmo que ela tenha sido publicada na mesma fonte que todo mundo endeusa quando tem pesquisa científica, tá? Então são vários lados aqui da cura do zumbido que a gente quer mostrar e provar para vocês, para que quem sabe
quem sabe, naquela esperança talvez um pouco ingênua, a gente consiga fazer com que mais pessoas, tanto vocês que estão aqui como outros que vão assistir, propagarem que zumbido não é necessariamente uma sentença. Não é, tá? E a gente tem vários exemplos. Eu não fico contando o meu caso toda hora de cura de zumbido, porque às vezes me dá a sensação que eu vou encher a paciência de vocês de tanto que eu já falei. Mas em setembro agora, né? Em setembro agora vai fazer 26 anos que eu tive zumbido e que eu me curei. Então em julho ele apareceu, em setembro ele sumiu. E eu nem tô incluída nessa minha casuística. Por quê? Porque eu tive 2 meses de zumbido e tô há 25 anos e meio sem ele. Mas pro nosso critério de... as bexigas aqui. Pro nosso critério de rigor científico, precisava ter tido pelo menos 3 meses de zumbido para depois estar livre dele há pelo menos 6 meses. Tá? Então isso daqui é um meio de campo bastante diferente do que o que a gente vê de um modo geral. Então só para fechar aqui, o que eu quero deixar de conclusão? Primeiro, a remissão total e duradoura, que é o nome chique, científico, complexo, de cura. É a mesma coisa, tá? Remissão total e duradoura. O zumbido involuiu, tá? Remitiu, foi embora. E duradoura do zumbido existe. E pode acontecer quando? Primeiro, em pessoas de qualquer gênero e idade. Tá? Tanto homens quanto mulheres chegaram lá. Eu não mostrei o gráfico de idade, mas a nossa mascotinha que se curou tinha 9 aninhos de idade, tá? E o nosso paciente mais velho, quando entrou na pesquisa, tinha 89 anos de idade, tá? Para qualquer tempo de duração de zumbido, tanto os menos de 3 meses, que são os agudos, como o meu, que eu tive, que não entraram na pesquisa, os subagudos de 3 a 12 meses de duração e os crônicos com mais de 1 ano de duração. E a cura veio como? Por meio de diferentes tratamentos. Tem gente que se curou com remédio, com aparelho auditivo, com terapia manual, com autoconhecimento, seja lá relaxamento, meditação, etc. E com várias coisas diferentes. Então isso mostra que tem um panorama riquíssimo para a gente explorar. Riquíssimo. E prioritariamente de modo gradual. Essa é a mensagem, acho que principal, para os apressadinhos, né? Como é que é o ditado? Apressado come cru, não é isso? Não consegue nem saborear direito. Por quê? No processo de geração do zumbido, ele pode nascer da noite para o dia. As pessoas podem dormir sem zumbido e acordar com zumbido, tá? Porém, para o tratamento, via de regra, a gente precisa de um tempo mais prolongado. Então, é uma sorte enorme quando as pessoas se curam do zumbido em 1 semana, 10 dias, etc. É fora da média, porque na média, em geral, a gente viu com esses que se curaram que precisa de meses de investimento no tratamento que deu certo, tá? E daí, como é que a gente vai saber qual tratamento que dá certo? Ninguém quer saber isso aí? É uma excelente pergunta. A gente que tem a maior boa vontade, maior sonho de consumo que as pessoas se curem, a gente tenta fazer assim, ó, qual que é o racional que vem na minha cabeça? Tanto para quem tá aqui e sofre com zumbido, como quem tá aqui e tá aprendendo a fazer o seu melhor para tratar os pacientes. Eu fiz o raciocínio, primeira consulta, falei, ó, tem essas causas aqui, então eu vou fazer este tratamento, ó, vou levar o paciente aqui para essa direção. Então, no meu raciocínio, a conta fechou, porque tá tudo coerente. Só que é o tempo que vai mostrar se aquele tratamento que eu sugeri vai encaixar no corpo da pessoa que vai fazer. Então, só o tempo vai mostrar pra gente se vai dar matching. Sabe como um bom relacionamento deu matching aqui, encaixou? Quando encaixa, é que a gente vê que ao longo de 2 meses, mais ou menos, a pessoa começa a ter os primeiros sinais de melhora. Não é nem que ela curou em 2 meses. Ela precisa passar primeiro pelo processo de melhora. E melhora é entre 1% e 99%. 0 não é melhora,
né? É 0 de melhora e 100% de melhora é cura. Então, antes da cura, precisa ter uma porcentagem de melhora parcial. Às vezes, em uma consulta, as pessoas já chegam nos 50% de melhora. Uma delícia, resultado maravilhoso, tá? Mas, às vezes, de uma consulta para outra, a pessoa chega assim, doutora, não melhorei, o meu zumbido tá aí. Só que eu já comecei a acostumar com ele. E eu também, agora macaca velha, né? Depois da cufenometria, eu já entendi que a pessoa fala, eu não melhorei porque o zumbido tá aqui. Mas eu passei a me acostumar. Ué, não acostumava antes do tratamento? Aí faz tratamento, começa a acostumar? É porque, de fato, o zumbido já baixou um pouco de volume, tá? Ele não satisfez ainda quem tem expectativa alta. Mas o mais provável é que ele já tenha abaixado essa parte parcialmente o volume dele, tá? Então aqui a gente fica com as 4 coisas importantes e eu vou repetir para ninguém perder. A remissão total e duradoura do zumbido existe, ponto final, e ela pode acontecer em pessoas de qualquer gênero e idade, para qualquer tempo de duração do zumbido, por meio de diferentes tratamentos e prioritariamente de modo gradual. Aí a gente vai virar uma página que é de resultados da pesquisa e a gente vai para a vida real, né? O que mais tem na nossa vida é gente que eu nunca vi na vida, não tem noção, que simplesmente faz essa pergunta: zumbido tem cura? Né? Ou doutora, o meu caso vai ter cura? Coisa que a gente nem sabe qual é o caso. Então, para vocês se prepararem também mentalmente, para a pergunta, a cura existe? Se for só sim ou não, você tem que responder sim. Se você tiver a opção sim, não, depende, você põe o depende. Mas o depende é diferente de não. Não tem cura. Porque a gente volta lá na história do cisne branco e do cisne negro. A cura existe. Todo mundo se cura? Lógico que não. Mas qual doença da face da Terra todo mundo se cura e nunca mais tem? Né? Até varíola, que era erradicada, tá voltando, né? Voltou. Enfim, a ideia é que para uma doença no tempo presente, a maior probabilidade é que existam pessoas com bom resultado e com mau resultado. O que é bom resultado no caso do zumbido? Melhorou parcialmente, mas ainda existe, ou sumiu. Isso aqui é muito bom resultado. O que é mau resultado? Não melhorou nada apesar de tratar. Ou piorou, que são casos mais raros. Qualquer doença da face da Terra vai ter caso bom e caso ruim, tá? Então essa também, não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender essa questão que é uma base de raciocínio sobre doenças de qualquer parte do corpo, tá? Para a pergunta, cura é a única opção satisfatória? A resposta tem que ser não. E aí eu explico. Quando eu estava lá atrás, no meu tempo de comecinho de Hospital das Clínicas, eu queria, mais do que os próprios pacientes, curar o zumbido deles. E quando eles voltavam lá, na época no Hospital das Clínicas, eu só tinha opção de remédio, tá? E ainda remédio que tinha que ter na farmácia do hospital para ser entregue gratuitamente para o paciente. Então, quando eu já estava ali na 4ª volta deles, tentando a 4ª opção de tratamento, teve um paciente que virou e falou assim: mas doutora, eu preciso mesmo tomar outro remédio? Eu falei: ué, mas o seu zumbido não tá aí ainda? Né? Ele falou: tá, mas ele tá baixinho, eu nem percebo a maior parte do tempo, eu só percebo se eu prestar atenção. Então, esse é um paciente que estava indo na 4ª consulta, o quê? Por lealdade. Porque ele mesmo já estava num grau de satisfação com o resultado que tinha conseguido e questionando: para que eu vou tomar outro remédio, mesmo que eu ganhe de graça, tá? Então, com essas coisas que foram acontecendo na minha vida, a gente para pensar e fala assim: ué, então se a própria pessoa que estava com um zumbido chato chegou num ponto que ele existe, mas ele não está mais chato quanto antes, limitante quanto antes, e ela escolhe abrir mão do resto do tratamento,
Se a causa não é grave, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. É que nem eu fazer tratamento, sei lá, pra pele, pra mancha, pra ruga, numa fase que eu tô achando horroroso, e quando eu melhoro parcialmente, eu falei, tá ok pra mim. Eu não preciso ficar com pele de 20 anos de idade, até porque, né, nem acredito que vai acontecer. E o paciente pensa do mesmo jeito. A hora que a limitação de qualidade de vida vai embora, é a hora que ele fala, ok, não preciso mais de acompanhamento. É bem interessante isso, tá? E a outra pergunta é possível ter vida normal com zumbido? Gente, é muito possível. Tanto é que uma pesquisa já de 40 anos atrás nos Estados Unidos já tinha mostrado que só 20% das pessoas com zumbido dão um primeiro passo e procuram ajuda médica. Isso quer dizer que 80% das pessoas com zumbido fica em casa quietinho, porque não chega a ter o incômodo que a minoria tem. Tá? Ok, é possível ter vida normal com zumbido. E aí eu quero deixar uma reflexão para vocês, vou abrir aqui no Zoom para vocês falarem, vou deixar aqui no Instagram também essa reflexão, que é a seguinte: como é que você se sente vendo e ouvindo falar sobre cura do zumbido? Quem aí se sente bem, como eu falei, ó, beleza, motivador, se o fulano conseguiu também posso, ou isso te põe pra baixo, isso é pesado pra você, porque você fala, putz, eu tentei tanto, eu queria tanto, mas eu não consigo chegar no resultado que as pessoas que você contou chegaram. E aí, gente, o que vocês acharam? Pra mim seria um sonho. Quem que tá falando? A Fátima. Fátima. Fátima, seria um sonho pra... O meu é 24... A mim, eu não tenho vida social. O meu fica 24 horas. Eu boto a televisão no 100 e não escuto. Então, peraí, ó, tem 3 motivos para um zumbido limitar a vida social. Veja aqui qual que é o... Vamos tentar entender o seu caso, tá? Por que que o zumbido te impede de sair? Me responde esta parte. Porque se começar a falar, tiver gente conversando perto de mim, mistura com zumbido, eu fico desorientada. Eu fico pior do que eu, entendeu? Eu tenho que ficar em silêncio, ninguém conversando, liga a rádio, não faz som, televisão, nada. Entendeu? Então, vida social de onde tem barzinho, onde tem música, festinha, não dá pra eu ir. Ele é muito alto. Eu já tinha uma perda, eu tenho uma perda auditiva muito severa, mas não tinha zumbido. Eu uso o aparelho, não tinha zumbido nenhum. Ontem eu vi no YouTube, eu vi um vídeo da senhora falando da cloroquina. Eu tive Covid e no 3º dia eu comecei com esse zumbido. E do jeito que ele começou, sentei 10 anos que ele está até hoje. Então, peraí, ó, vamos só na linha do tempo. Há quanto tempo, mais ou menos, você já tem uma perda auditiva? E há quanto tempo mais... Só um pouquinho, deixa eu terminar a frase para você poder me responder assertivamente. Há quanto tempo você tem a perda auditiva e há quanto tempo você tem o zumbido? A perda auditiva, eu creio que eu já nasci com ela. Ah, entendi. Entendeu? Eu tinha e todo mundo falava, olha, você é surda, você é surda. Aí eu, menina, não via, vou botar aparelho, não. Tudo, eu não escutava nada. E daí só me fala assim, ó, quanto tempo você tem zumbido? Só pra gente encaixar o raciocínio. Desde 2022. Tá, então é umas décadas com perda de audição e 3 anos com zumbido. Certo? Mas aí, em 2021, eu coloquei o aparelho. Tá. Então teve um ano, mais ou menos, que você colocou o aparelho para perda auditiva, mas ainda não tinha zumbido.
certo? Não tinha. Então, é nesse intervalo, ó, só pra gente raciocinar juntas, Fátima. Nesse intervalo, que ó, décadas de perda de audição, 1 ano de aparelho só com a perda de audição e depois o zumbido apareceu. Eu queria que você comparasse pra gente a sua vida social no período que você estava com o aparelho, mas sem zumbido, e no período que você estava com o aparelho e com zumbido. Então, Era normal, academia, fazia tudo. Academia, festinha, saía com meu marido para jantar, tudo normal. Aí peguei o Covid, fui fazer o teste, aí a menina passou, é a cloroquina, não sei, acho que foi. hidroxicloroquina, isso, foi bastante usada lá no começo da Covid. E um antibiótico para tomar durante 5 dias. Aí eu em casa de repouso, no 3º dia deu aquele estado. Aí começou. Então, mas quando começou o zumbido da Covid ou da hidroxicloroquina, você ganhou mais perda de audição ou você ficou com a perda que você já tinha antes? Só ganhou o zumbido? Não, só o zumbido. Só o zumbido. Tá. Então, você já estava usando o aparelho e daí você está afirmando que a vida social com perda auditiva e com o aparelho piorou por causa do zumbido. Porque o barulho da vida social faz o zumbido piorar ou o barulho da vida social te incomoda? Tá lá no telefone. Eu não consigo bater papo. Se me ligar, eu não consigo. Ó, eu vou te falar 3 motivos do zumbido atrapalhar a vida social das pessoas, tá? Uma é porque elas acham que elas não estão entendendo direito o que está sendo conversado quando elas estão no ambiente. Elas querem ouvir, mas fica muita muvuca, tá? Então, neste caso, a gente precisa atribuir essa responsabilidade da piora, da limitação da vida social à perda de audição. O outro motivo é, quando eu vou num lugar barulhento, o meu zumbido aumenta. Isso aqui é responsabilidade do zumbido. E o terceiro motivo é, quando eu vou num lugar barulhento, eu não aguento os sons. Eles doem o meu ouvido. Isso é responsabilidade da hipersensibilidade auditiva, tá? Então, por que eu tô frisando com você aqui? Porque a gente sabe que tem muita gente que erra nessa hora, tá? Então, culpa o zumbido por não ouvir direito ou por se incomodar com sons, tá? Então, esse seu comentário acaba sendo bom para muita gente aprender. E a gente, quanto mais estressada, pior é. Porque você fica nervosa, você fica estressada. Aí eu fico muito nervosa, eu prefiro ficar calma, quietinha, entendeu? Paradinha. E deixa eu perguntar uma coisa, a senhora que a fono na época falou, às vezes o zumbido é dentro do ouvido, é dentro da cabeça, ele pode ser fora do ouvido, fora da cabeça, porque eu tenho essa... Aí ela falou, eu comecei a prestar atenção, tem hora que eu acho que ele está fora do ouvido, é pro lado de fora. Eu tenho um ouvido tampado, a sensação do ouvido entupido. E tem hora que eu acho que ele é dentro da cabeça. Eu não sei se ela, depois que ela falou isso, eu psicologicamente adotei isso, aí eu não sei. Fátima, em termos de localização, Fátima e todo mundo, né? Em termos de localização, o que é mais comum? É o zumbido no ouvido. Em 1, em 2... E se forem 2 do mesmo tamanho ou 2 desiguais. Em menor proporção, o zumbido na cabeça, mas dentro da cabeça, tá? E a gente sempre fala, não é que a cabeça está produzindo zumbido, mas sim irradiando essa sensação sonora pelos ossos, porque o osso é bom condutor de som.
Bem mais raramente eu vejo relatos assim, ó, o meu zumbido parece um capacete, ele está em volta da minha cabeça. E relatos do tipo, o meu zumbido é um som lá longe, não parece que está dentro da pessoa. Então, às vezes o som aproxima ou afasta, mas a pessoa de fato tem a percepção de ser fora. É raro, tá? Bem raro. Mas de qualquer jeito, Fátima, só pra gente passar a palavra para outras pessoas aqui, pelo tempo que a gente quer. Eu marquei a consulta com a senhora, estou fazendo exame. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Sabe o que eu ia falar aqui? Tudo que você falou aqui, e daí também tem a pressão no ouvido, etc. Sabe, não tá me parecendo só uma sequela da medicação ou da Covid, tá? Porque sequela é um negócio que vem, pega a gente, uma cicatriz, vem, pega a gente e fica, tá? Só que o seu quadro tá parecendo algo muito ativo, com muita oscilação. E oscilação significa que tem coisa na vida de hoje botando a patinha em cima do terreno do zumbido, tá? Então, para você ia ser uma ótima coisa mesmo avaliar o zumbido com a acufenometria, avaliar exame de sangue, ver os seus remédios de hoje, né? Ah, então agradeço pelo voto de confiança. Vou cuidar bem de você quando você vier, tá bom? Quando eu falar com a senhora, eu vou lembrar. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui, ó, o que já foi perguntado aqui. A doutora Tani recomenda o consumo desse suplemento. Eu não me manifesto sobre suplementos, principalmente esses vendidos no meio das propagandas enganosas, tá? Me irrita profundamente essa questão de esse aqui funciona, esse aqui funciona. Gente, o que funciona é um negócio diferente para cada pessoa. Não faz um pingo de sentido ninguém achar que todo mundo... Ah, meu mentor lindo, maravilhoso, muito obrigada, viu? Não faz um pingo de sentido alguém achar que um remédio vai servir para todo mundo, gente. Cadê o senso crítico de vocês? Precisa acordar, porque são anos e anos que a gente fala uma coisa parecida. Cada pessoa tem uma causa de zumbido. Gente, se cada pessoa tem uma causa de zumbido, como é que vocês vão me perguntar o remédio tal ou o suplemento tal ajuda? Ajuda se for um caso que tem a ver com esse suplemento. Tem suplemento que é de vitamina B. Ué, para quem que vai ajudar? Para quem tiver vitamina B baixa. E como que eu vou saber? Vou dosar no sangue. Então tem eu não sei se é porque eu tô muitos anos de estrada aqui, mas tem uma coisa tão lógica e coerente que eu falo tantas vezes que eu ainda me assusto quando as pessoas mostram que não caiu a ficha, tá? Ainda me assusta. Então eu não me manifesto sobre nenhum remédio, nenhum suplemento. Agora, gente, suplemento eu vou contar pra vocês. O grosso das propagandas enganosas que eu acabei vendo, que vieram parar em mim, é de suplemento, porque mal não vai fazer. Então, gente, por favor, são tantas propagandas enganosas que a gente tem que torcer para vocês terem minimamente bom senso. Adriane, hoje tive conhecimento do Instituto, já devorei uma parte dos conteúdos do Instagram, conteúdos riquíssimos e uma abordagem verdadeira que desperta esperança. Ai, gratidão, 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 alguém que pensa do jeito que a gente gostaria que pensasse, que bom. Já enviei mensagem para agendar uma consulta, moro em Palmas, Tocantins. Que bom, Adriane, é para isso que a gente investe 1 hora dos nossos domingos. E essa é a live 215, gente. Desde o começo da pandemia, a gente tá aqui todo domingo, tá? Esperançosa. Quem se sente esperançosa? Samsung aqui, comecei a sentir mais confiança sabendo dessa cura. Débora Coutinho, que bom. É isso aí. Nossa, meu zumbido também aumenta muito quando eu vou para locais cheios. Sabrina, o seu e o de muita gente. Por quê? O barulho dos locais cheios, mesmo que seja de lazer, que não seja de trabalho, de obra, de furadeira, o barulho do lazer, do barzinho, da festa, né, da Fórmula 1, do casamento,
Isso tudo tem o mesmo potencial agressivo. Quanto mais vulnerável é o zumbido da pessoa, maior a chance daquele som dar uma pancada no ouvido. E daí, com pancada, o ouvido vai cair no chão. Literalmente, imaginem isso daqui, vai cair. E tem ouvido que é difícil ainda de levantar e fazer as células trabalharem direito. Então, quem tem piora do zumbido em lugar barulhento, não deveria ir para o lugar barulhento desarmado. Precisaria ir protegido com protetor de ouvido. Ah, mas daí eu não consigo escutar a pessoa. Ué, mas para conversar, não dá para estar num lugar barulhento. Então tem toda uma reestruturação de vida social, viu, Fátima, voltando para você, que é bacana da gente fazer em qualquer idade. Assim, mas o que eu quero? Eu tô querendo conversar, vou para um lugar mais calmo. Nossa, eu tô querendo dançar, eu vou para um lugar que tenha música e eu vou de protetor auditivo, gente. Socorro. Quando eu ficar boa, quando eu creio que eu vou ficar boa, tenho certeza. Vai ter que ser assim também? Bom, eu vou falar pra mim. Eu me curei do zumbido, já vai fazer 26 anos. E eu mal vou pra lugar barulhento. Agora, se eu tenho que ir, eu vou de protetor. Na formatura da minha filha, ano passado, fui de protetor. E fico longe da caixa de som. Porque a gente cria consciência. Eu não quero que meus ouvidinhos lindos, maravilhosos e preservados sofram que os ouvidos das outras pessoas, inclusive bem jovens, sofreram por vou lá, tomo todas e abraço a caixa de som. Que perdi o nível de consciência, tô abraçando a caixa de som. Tá? Então esse autocuidado com os nossos ouvidos, assim, eu faço por amor, tá? Ó, vocês que estão aqui, peraí, eu não tô nem... Aqui, ó. Ó lá. Aí, eu trabalho com amor. Por amor com os ouvidos. É por amor que tem a escultura aqui atrás de mim. Quem tá no Instagram aqui não tá vendo direito, né? Então aqui, é pra preservar, gente. Tá? Mas a gente tem que criar consciência. É que nem você tomar álcool e ficar com gastrite. Tomar álcool e ficar com gastrite. Alguma hora vai cair a ficha que você tem que proteger seu estômago. Alguma hora. Cada um tem o seu tempo para fazer essa autopreservação, tá? E uma coisa que me ensinaram e que virou muito verdade para mim é o nosso corpo é nosso templo. Porque a gente vai com ele até o último dia da nossa vida. Então, quanto mais a gente se permite abraçar o corpo que tem, aceitar o corpo que tem, com determinadas coisas determinadas partes do corpo que são ótimas e determinadas partes que são vulneráveis. Todo mundo tem as vulnerabilidades do corpo. Para algumas pessoas é o ouvido, para outras é a cabeça, para outras é o estômago, para outros é o intestino, para outras é o joelho. Então não adianta eu querer forçar onde eu sei que é vulnerável. Porque só vai dar ruim. Então, abraça o corpo que tem, aceita e agradece e cuida dele o melhor que puder até o último dia de vida. É isso que eu venho tentando fazer comigo. Entendeu, Fátima? E por isso que eu não vou, nem a pau eu vou. Não quero saber essa coisa de... Oi? Eu gosto muito de fazer ginástica. Amanhã eu vou voltar mesmo com ele da altura que tiver. Com protetor de ouvido. Na altura que tiver o zumbido. Isso. Não, a academia não é aquela de botar som. Perfeito. Então, com a altura que o seu zumbido tiver, você vai voltar para academia. Flávia, Ana Lúcia, Annelise, Cris, quem tá aqui? Adriana, não é bom demais ouvir isso? Não dá já aquela... Eliane, não dá aquela sensação assim? É para isso que eu invisto meu tempo no domingo? É para alguém virar e falar assim... Amanhã eu vou pra academia, que ótimo! Parabéns! Meu sonho é poder falar a mesma coisa em breve. Porque o zumbido também tem me travado de muitas ocasiões, tá sendo muito difícil. Ainda mais pra mim que tô vivendo isso há menos de um mês ainda, eu tô passando por um momento muito delicado. Sabrina, menos de um mês costuma ser horrível, né? Porque tudo que pega a gente de calça curta
desestrutura, tá? Mas que bom que é só um mês, primeiro porque os prognósticos são bons de tratamento, mas segundo porque tomara que você nem tenha tempo de entrar em contato com o lixo total que tem nessa internet sobre zumbido. Porque eu falo que o Google... Olha, eu vou falar que pela minha ansiedade acabou que eu entrei, tá? Mas eu seguindo você e alguns outros profissionais, eu comecei a ter um pouco mais de esperança, porque você começa a ler, não tem cura, não tem tratamento, você vai ter que aprender a conviver com isso. Ah, porque você tem otoesclerose, né? Você vai estar com um problema no ouvido, logo vai ser o outro, e o seu zumbido só vai piorar. E assim, é horrível, e é o que você estava falando para a Fátima, são promessas com suplementos, com várias coisas. O que me salva é que eu sou da área da saúde também, então eu me blindo dessas coisas, né? Mas eu sei que tem muita gente que cai, e eu não vou mentir pra você, assim, foi um baque pra mim, porque eu acordei numa madrugada com um zumbido que a princípio foi muito intermitente, mas eu surtei, eu passei momentos muito difíceis, eu tive ideação suicida, coisa que na minha vida eu nunca pensei que eu ia ter, porque eu amo a minha vida, né? Eu valorizo a vida, tenho minha religiosidade também que, né, vai contra essas questões de suicídios, mas no começo foi enlouquecedor, assim, agora eu estou começando a cair na realidade de que é uma condição que, como qualquer outra, pode sim ser tratada, e você tem um papel assim, muito grande nisso, né? Dessa consciência de que não necessariamente eu preciso conviver com isso como um martírio, mesmo que eu não consiga curar o meu zumbido, eu posso aprender a conviver com ele da melhor forma, e ele pode vir a ser algo que não atrapalhe a minha vida, né? Gente, como eu não sou a única profissional de saúde aqui na sala, eu tô tranquila de dizer, assim, melhorar alguma coisa, uma porcentagem X, 30%, 50%, 70%, 80%, é a maior probabilidade quando você faz tratamento. Só que o que a gente tem que fazer? Você que nesse um mês já entrou nos traumas todos, então, que eu falei, quem sabe, né, o lado bom é você não entrar em contato com todos os traumas que a internet pode causar, já entrou. Uma coisa que é muito importante entender, quando a gente traumatiza com uma informação que ouve, que lê, que sabe, né? Para destraumatizar, para dessensibilizar é um caminho. E quando você traumatiza, o que o seu cérebro faz? Liga, pega a antena parabólica, né? Que todo mundo tem aqui, foca no zumbido. Ao invés de deixar monitorando tudo, foca no zumbido, porque o cérebro quer te proteger. E se o zumbido é um inimigaço, super inimigo em potencial, ele vai focar em monitorar tudo que você precisa saber do seu inimigo. Só que o zumbido, quando a gente entende o outro lado, lembra da figura, tá? A internet traz um lado e a gente adora ver vários lados da questão. Quando a gente se permite ver vários lados, o senso comum, quer dizer, o senso comum não, o meu senso, nada de comum, o meu senso é que, via de regra, o zumbido é consequência de alguma coisa que aconteceu. Só que daí a pessoa não se liga no que aconteceu, só se liga na presença do zumbido, e daí tudo que está acontecendo na vida dela é culpa do zumbido. Mas o culpado é quem fez o zumbido aparecer. E isso que é o que eu quero muito colocar na cabeça de todos, né? Quem sabe aqui com os mentorados agora, né? A gente vai com ondinhas de propagação mais potentes, importantes do que as que eu vinha fazendo quando eu estava sozinha, para que isso possa fazer sentido, gente. O que eu gosto de falar aqui é lógica e coerência. Né? É lógica e coerência. Comportamento é um negócio tão subjetivo quanto o zumbido. Mas comportamento tem lógica e coerência. O zumbido também. Tá? Então, à medida que a gente vai aos pouquinhos aqui entregando o ouro, como eu falei, mostrando que tem coisas escondidas que precisam ser olhadas também, quem sabe mais gente vai passando por uma naturalização inicial, Sabrina, sem julgar o seu caso, né, mas uma naturalização do zumbido antes de traumatizar, e como se fosse uma dor de garganta. Ok, tô com uma dor de garganta, que saco, chatice, que droga, papapá, mas vamos no médico. E não é assim, nossa, dor de garganta, o primeiro dia pode ser tumor, nunca mais voltar. Não, é essa parte de traumatizar
que eu gostaria que todo mundo, ó, pudesse passar a tesoura. Assim, eu não preciso disso. Eu tô com zumbido, eu vou procurar o médico, assim como eu, quando eu tô com dor de garganta, eu vou procurar o médico. Natural, tá? Sim. Enfim, é isso que eu vou ficar torcendo aí para você passar por um processo que possa ser um pouco mais leve, tá? E pra gente terminar aqui, e obrigada, viu, Fátima e Sabrina aqui. Imagina. Para quem tá falando aqui da síndrome de Eagle, a questão é, síndrome de Eagle de fato pode ser uma causa de zumbido e pode ser uma coincidência com o zumbido, tá? Então quando alguém fala que, olha, se vai operar ou não, é possível que opere a síndrome de Eagle, diminua o processo estiloide super alongado e continue o zumbido, é possível porque o zumbido pode ter outras causas, tá? Então antes de qualquer procedimento cirúrgico, vale a pena a gente, porque procedimento cirúrgico pode curar e pode sempre é uma agressãozinha pro corpo. Então tem que olhar o todo e ver. Eu não tenho mais nenhuma das causas mais prováveis de zumbido do que a síndrome de Eagle. Se ele tá me perturbando, eu vou lá tentar, mesmo sabendo que pode ser que não dê certo pro zumbido. Eu fique com processo estiloide menor, mas que o zumbido continue. Então, não dá para ir às cegas para nenhuma cirurgia. A gente tem que ir com o preparo, sabendo da cirurgia, sabendo de probabilidades, internamente aceitando. Ai, se der certo, ótimo. Ai, se não der certo, eu já fui informado antes, tá? Para não entrar só na crença de que o único resultado é sumir o zumbido e depois se decepcionar, frustrar e daí é ladeira abaixo, tá? Então, esse exemplo da síndrome de Eagle vale para tudo. Cirurgia de autoesclerose, foi o termo que a Sabrina levantou, o diagnóstico, etc. Bom, gente, eu quero chamar aqui para dar uma palavrinha a equipe oficial, Annelise, Ana Lúcia e a Flávia, para a gente fazer um fechamento de equipe, né? Essas meninas que trabalham um monte, também aos domingos aqui comigo. Flávia, vamos lá? Você, depois a Annelise, depois a Ana Lúcia. É o jeitinho que vocês estão aparecendo na minha tela, tá? Flávia, Annelise e Ana Lúcia. Boa noite, pessoal. Que bom, né, esse encontro, que bom estar com todo mundo, que bom todo mundo no mesmo objetivo, né? A gente, quanto profissionais, vocês também empenhados nessa melhora e nessa caminhada junto com a gente. É muito bom aqui, eu tô vendo até algumas pessoas mais próximas que também entraram, fui enviando o convite. E a gente fica assim, ó, olhando vocês, olhando o doutor, olhando as mensagens. Espero que a gente consiga aí contemplar todo mundo da melhor forma possível. Flávia, nossos domingos já são assim, a gente tem que processar muita coisa, né? Entre o que ouve, o que vê, o que escreve e fica esperando responder. Mas hoje, então, no Instagram e no Zoom, pelo amor, né? Pelo amor de Deus. Missão mais do que cumprida. Brigadíssima, sempre, viu? Sempre, pela sua ajuda. Boa noite. Annelise, vamos lá. A Annelise é aquela que tem vergonha de falar, não sei porquê, gente, não sei porquê ela tem vergonha, porque quando abre a boca só sai coisa boa. Vamos lá, Annelise. Eu tenho vergonha mesmo. Né? Você vai tirar toda a vergonha aqui com a gente, você vai ver. Boa noite a todos, né? Já faz um tempo que eu estou junto com a doutora Tani, com a Flávia, com a Ana. Simplesmente um propósito que é estar participando tanto das lives, da mentoria, que eu já acompanho mais tempo também, e vendo os resultados, não só dos pacientes que nós atendemos em clínica, e vendo os resultados que a live tem proporcionado a todos os que têm buscado. Cada semana uma novidade, e assim, toda semana você parece que você está plena no seu conhecimento, chega a algo diferenciado que você tem que buscar mais alguma informação. É por isso que toda semana é importante vocês estarem entrando, porque sempre vocês vão ter informações diferenciadas de uma semana da outra. E cada caso é um caso. E dá tudo certo.
Ai, Annelise, que maravilha essa sua percepção, muito legal. A gente nunca para de aprender nesse mundo do zumbido e em nenhum outro, porque a diversidade de pacientes é um negócio surreal, surreal, né? Adorei ouvir você falar isso. Vocês são top das galáxias, eu falo, olha, a gente só escolhe gente boa. Muito obrigada, viu? Ana Lúcia, querida, vamos lá? Olá, boa noite a todos. É um prazer e fico muito feliz que cada vez mais pessoas se tornem esperançosas e procurem buscar realmente uma melhora para o zumbido, porque isso é possível. Eu tenho acompanhado junto com o grupo aí, com a doutora Tani, e fico muito feliz de que essa é a mensagem que a gente possa passar e trazendo a doutora Tani como referência, que é possível fazer alguma coisa, então não desistam, persigam com suas esperanças, com seu desejo de melhorar. As lives aos domingos sempre acontecem e essa é uma live que possibilita para a gente também muito aprendizado. Vem perguntas que a gente fica buscando esclarecer da melhor forma possível, então só gratidão. Agradeço realmente a todos, agradeço a Tani e a equipe que juntas vamos galgando aí novos patamares. Muito obrigada. Beleza também, muito obrigada, viu, Ana? E eu quero dar voz aqui a duas mentoradas queridas que não são da equipe ainda do grupo de apoio, né? Mas a Adriana Borges e a Eliane que se dignaram a vir aqui, uma palavrinha aqui para cada uma. Fátima, só fala o que você ia falar? Rapidinho. Pode falar. Eu comprando o livro da senhora, agora, antes de fazer a consulta, dos exames, vai me ajudar eu entender alguma coisa? Quando que é sua consulta? Já está marcada? Eu vou fazer o exame dia 5, aí eu vou pegar o resultado no mesmo dia. Aí eu pegando o exame, eu ligo para a sua secretária. Ah, entendi, não está marcada ainda, tá. Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Eu sou suspeita porque eu adoro o meu livro, tá? E eu acho que ele pode dar informação, com certeza, tá? Mas são informações de entendimento, assim como essas informações da live aqui. Não é uma coisa que resolve o caso individual. Mas eu vou amar, tá bom? Se você comprar e gostar, eu vou amar. Vai ser mais uma coisa que eu vou sentir que eu, tô no propósito, fazendo o propósito direitinho, tá bom? Vamos lá, Adri Borges, queridona. Boa noite a todos, tudo bem, gente? Tô sempre por aqui nos domingos, aqui acompanhando a doutora Tani, com essas lives maravilhosas, né? Nem todo domingo eu consigo, porque pelos meus comprometimentos familiares, que é só o domingo que eu tenho para ver minha mãezinha, mas tô sempre aqui por perto, acompanhando as lives. Muito bom, né? Gratificante ver as informações, né? Trazendo para as pessoas aí esse conhecimento de que pode ter cura, que a cura vai chegar, ou que a melhora também é importante. Então, assim, trazendo aí para a cabecinha desses pacientes que tudo é possível, né? Que a gente tá aqui, que a gente tem que se entregar ao fluxo da vida, né? Com gratidão e confiança sempre, para poder as coisas acontecerem. É isso. Ai, gente, essa equipe não é gostosinha demais? Fala, olha, quem gosta do zumbido, quem gosta e segue, é porque tem um quê a mais, sabe? De paciência, de compaixão. Não é qualquer profissional mesmo, acho que nunca vai ser, infelizmente, né? Mas olha, cada depoimento mais gostosinho, gente. Eu já passei da hora e tô aqui ainda deixando. Vamos lá, Eliane, vamos honrar a sua presença aí também. Boa noite, Tani, boa noite a todos. Realmente é um presente participar dessas lives e principalmente da mentoria, né? Como profissional da área da saúde auditiva, tenho aprendido muito sobre o zumbido e na forma tanto de realizar o exame como orientar o paciente. Está sendo um diferencial muito importante, acho que não só para mim, mas para os pacientes que eu estou atendendo, né? E participar dessas lives, por mais que sejam os temas que a gente já foi estudando, sempre tem algo a acrescentar. Sempre tem algo aqui para anotar, para algo a mais para a gente passar, né?
tanto para os colegas de trabalho que estão ali no dia a dia com a gente, como para os pacientes. Então, é só agradecimento, Tani. Está sendo um período muito bom na minha vida, em termos de atualização, de aprendizagem, de mudança, né? Só tenho a agradecer. Ah, que gostoso ouvir isso. E olha aí, gente, vocês que não conheciam a equipe, esse povo estuda durante a semana e vem aqui trabalhar de coração aos domingos. Vem aqui trabalhar e assistir de coração. Cada mentora tem as mentoradas que merece. Graças a Deus, meu merecimento está lá na lua. Para juntar esse povo fofo aqui. Então, quero agradecer demais vocês todas que vieram aqui para ajudar. A Fátima que falou, né? A Sabrina que falou, mais quem escreveu, etc. Pra gente fazer esse encerramento desse nosso domingo gostosinho aqui, com o coração, né? Um pouquinho mais leve do que o que pode ter sido o resto do dia e que essa leveza se expanda aí pro resto da semana, tá bom? Um beijo no coração e muito, muito, muito obrigada, viu? Até! Tchau, tchau!